Olá, turma. Eu optei por dar sequência aqui nas aulas 42 a 45 de metodologia científica, mesmo para nós adentrarmos aí no ponto da ABNT, que tanta gente conversa, tanta gente fala, realmente não dá para mergulhar da forma que realmente seria necessário fazer, né, com a profundidade necessária para que vocês tivessem um melhor desenvolvimento nesse campo. Então, a BNT é prática e também é uma questão de estudo pessoal, de interesse pessoal também, de aprofundar, de entender, principalmente quando vocês estiverem fazendo o trabalho final de curso, vocês vão ver a grande necessidade que existe de conhecerem, no mínimo, o básico dessas normas. Então, nós temos que as normas ABNT, ou seja, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, elas não somente são aplicadas à questão de produto, à produção e a forma correta de uma embalagem de um produto, mas também ela se aplica à produção e à redação de trabalhos científicos. Várias são as normas ABNT que vão tratar de cada ponto que diz respeito a um trabalho científico. Só que a norma 14.724, ela vai compreender de forma mais ampla a estrutura dos diferentes trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos. De forma básica, nós vamos ter que um trabalho científico, ele vai ter elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Os chamados pré-textuais são aqueles elementos que vocês vão sempre ouvir, qualquer que seja aí, professor, exigir ou pedir que vocês tenham os cuidados, ainda que vocês não coloquem no seu trabalho aí todos esses itens, mas um trabalho dentro das condições mais completas, esse trabalho ele deve conter esses elementos pretextuais também. Aqui nós temos como elementos pretextuais a folha de rosto, que é um item obrigatório em qualquer trabalho científico, a errata, que ela é opcional, até mesmo para observar alguma informação que somente depois do trabalho já pronto e que foi identificado algum erro que não dê para consertar diretamente no trabalho, a errata ela serve para isso. A folha de aprovação, que é um elemento obrigatório quando se trata de um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Temos a dedicatória, onde você vai dedicar o seu trabalho a alguma pessoa, ou a algumas pessoas, ou a alguma organização. É um elemento, quer dizer, opcional, não é obrigatório. Os agradecimentos, onde você vai agradecer as pessoas que participaram, né, da sua vida, da sua trajetória acadêmica e por aí vai, aquelas pessoas que você quer agradecer dentro daquele trabalho que você está produzindo. Os agradecimentos são opcionais também, não são obrigatórios. Nós temos a epígrafe, onde a epígrafe, ela é, na verdade, uma frase de algum autor que te interessa, que reproduz por muitas vezes o seu modo de pensar sobre aquele tema que você está trabalhando ou sobre a sua vida mesmo. Algo que te chama atenção, uma frase que te chama atenção. Ela é opcional também. Sequenciando, nós vamos ter também a lista, ou melhor, o resumo na língua vernácula, ou seja, naquele idioma no qual o trabalho de origem está sendo produzido, por exemplo, na língua portuguesa, e também tem um resumo em língua inglesa. Ambos resumos são considerados obrigatórios aí, a não ser que a instituição que está liberando aquele trabalho, que está exigindo,
retire essa obrigatoriedade, mas seguindo a estrutura adequada de um trabalho científico, né, de um trabalho acadêmico, é necessário que haja esse resumo. Temos ainda alguns itens que são opcionais, como a lista de ilustrações, a lista de tabelas, a lista de abreviaturas e siglas e a lista de símbolos. Cada uma dessas listas são realmente para facilitar que o leitor de um trabalho, principalmente quando se trata de uma monografia, que o leitor consiga identificar com maior facilidade uma informação dentro do trabalho. É muito parecido com com o que a gente vai ver aqui para frente, o sumário, só que é outro tipo de lista. E por último, como elemento obrigatório dentro dos itens pré-textuais, dos elementos pré-textuais, nós vamos ter o sumário. Na sequência, nós vamos ter os elementos textuais. Quais são esses elementos textuais? A introdução, onde você vai introduzir aquele trabalho, onde você vai apresentar os itens principais daquele trabalho, por exemplo, os objetivos daquele trabalho, primeiro aí o tema, o problema que diz respeito àquele tema, os conceitos iniciais daquele tema, os objetivos de se estudar aquele tema, a justificativa de se estudar aquele tema, os autores que vão ser utilizados, uma prévia da metodologia a ser utilizada naquele trabalho, lembrando que por muitas vezes há a possibilidade de você inserir um capítulo ou um tópico chamado metodologia. Então, na introdução, você vai fazer um panorama daquele trabalho. Depois da introdução, é onde que você começa a desenvolver aquele trabalho. A parte de referencial teórico / revisão de literatura, que é mais comum dentro de um trabalho científico, né? É, na verdade, um item obrigatório a todo tipo de trabalho científico. A busca em outros autores, onde você vai aplicar aquelas normas da ABNT para citações diretas, quando você copia um texto de um determinado autor, e as citações indiretas, e na sequência a todo esse processo você também vai estar trabalhando ao longo, né, quer dizer, desse processo de citações, você vai estar articulando as suas ideias, as suas compreensões em relação àquele texto, em relação àquele material que já existe referente àquele seu tema que está sendo desenvolvido. Depois que você desenvolve toda essa parte, quando se trata de um trabalho de pesquisa, você, por muitas vezes, tem um capítulo chamado, na sequência da revisão, você vai ter um capítulo chamado, ou melhor, um tópico chamado de metodologia, onde você vai descrever os métodos que você utilizou para pesquisar de forma direta aquele tema que você está trabalhando. E logo em seguida vem os chamados aí resultados e discussão daquilo que você achou, onde você vai apresentar de forma sistematizada tudo que você encontrou naquela investigação que foi feita, bem como não vou dizer cruzamento, mas assim o embasamento daquilo que você encontrou com aquilo que já existe dentro da literatura, dentro da ciência, com aquilo que já foi pesquisado, fazendo interação entre o que você achou com aquilo que já existe. Por último, você vai fazer a conclusão. E aí fecha essa parte dos elementos textuais. Os elementos pós-textuais, nos elementos pós-textuais nós vamos encontrar as referências, que são itens obrigatórios também. Existem as normas específicas para essas referências, a depender do material que você pesquisar. Se for um artigo científico, a referência é de uma forma, você vai ter, nesse material, inclusive, tem essas orientações para vocês podem analisar e podem recorrer
depois a esse material também ao longo do curso, quando vocês já estiverem desenvolvendo o trabalho final ou mesmo aí o trabalho que foi passado para vocês fazerem na disciplina de metodologia científica. Depois das referências, existem alguns itens que são opcionais, a depender ali daquela pesquisa que você fez e do seu interesse, das recomendações da instituição. Você pode inserir um glossário, que aí é onde você vai colocar o significado de algumas palavras que talvez o leitor não vai conhecer no seu trabalho, não vai entender, você vai colocar as principais definições ao final. Tem o apêndice, que é um arquivo, que é um documento elaborado por você, por exemplo, um roteiro de entrevista, um questionário para pesquisa e por aí vai. Esse item é chamado de apêndice. Você pode inserir de forma também adequada, porque existe a normatização para inserir o apêndice. É uma questão muito prática, né? É fazendo e aprendendo nesse caso aqui. E o anexo, que também é um item opcional que você pode inserir para embasar aquele seu trabalho. Por exemplo, você coloca ou um documento que você achou, uma lei que trata daquele assunto que você pesquisou. E por último, tem a parte que é muito parecida com o próprio sumário, que é o índice, que também é um item opcional. Normalmente eu costumo dar preferência para só mesmo o sumário, porque é muito parecido, a não ser que o trabalho seja extremamente, vamos falar, tem uma extensão considerável, né? E que realmente haja necessidade de identificar melhor os itens, né, dentro do material que foi produzido. Então, eu foquei só nessa figura, não sei se dá para vocês verem, porque é uma gravação de tela e não fica tão clara, mas é importante que vocês se atentem para esses detalhes.